Por exemplo, se vocês me perguntarem qual o tamanho do mercado de automóveis potencial, previsível, no futuro previsível, do Brasil, eu posso dizer, bom, se um automóvel custar R$10, provavelmente alguns bilhões de automóveis. Os brasileiros gostam muito de automóveis. Porém, essa é uma pergunta estúpida, né? Nenhuma empresa que produz automóvel está preocupada em qual seria a demanda para o automóvel a R$10. Porque a definição lá no Adam Smith do que é a demanda efetiva era a demanda daqueles que são capazes, estão dispostos a pagar o preço natural ou o preço de produção, que é a condição mínima de rentabilidade para que haja a oferta. Então, quando você diz o investimento é liderado pela demanda, e lembra que aquilo é demanda efetiva, está ali tanto o problema das vendas quanto a garantia da rentabilidade. Senão, não era uma demanda efetiva. Uma demanda de 2 bilhões de automóveis no Brasil a R$10 é o que Adam Smith chamava uma demanda absoluta. Ele dizia, o mais humilde e pobre dos cidadãos tem uma demanda para uma carruagem de luxo. Mas isso não é relevante, porque ele não tem poder de compra para pagar o preço natural da carruagem. Então, um dos problemas da ortodoxia não é só que ela não trata da oferta, dos custos, como os economistas mais críticos tratam. Não, é que ela trata mal o lado da demanda, enfatizando preferência subjetiva, enfatizando uma série de coisas, substituição, que não é o ponto. O conceito clássico de demanda efetiva, que a partir de Marx começa a ser visto como relevante para o agregado, e aí posteriormente desenvolvido por Careque, Keynes e milhões de pessoas, muitas pessoas que vieram depois, é o que interessa para a gente. Então, a parte positiva do que a gente está propondo é muito simples e tranquila. Mas se é isso, o que está errado nas outras coisas? Né? Esse aqui é o que a gente quer discutir. Na realidade, hoje a discussão principal é sobre o que não determina o investimento. Eu já, no início, falei que foi o mordomo, o assassino. Né? O que determina. Agora a gente tem que ver quais foram os suspeitos que foram injustamente acusados de determinar o investimento. Fala mordomo? Não. O o assassino nos livros da Agatha Christie. El majordomo. É isso. Eu já falei no início que o majordomo é o assassino. A gente vai discutir por que os outros suspeitos são inocentes. É meio anticlímax, né? Mas então, vamos lá. Como eu falei, a gente tem que distinguir na visão do investimento induzido, em 1962, na Itália, o Galliani fez um trabalho que nunca publicou, e que era sobre, bom, uma vez que a gente está retomando a abordagem clássica marxista descendente, como é que a gente vai tratar essa questão da acumulação, do investimento? E ele disse, bom, basicamente, investimento que gera capacidade produtiva para o setor privado da economia vai depender da demanda efetiva e da tecnologia. O resto não é muito importante num prazo mais longo. E aí, isso é uma das... É a teoria, vou dizer, que a gente segue. Agora, depois, alguns autores, e é um trabalho que eu fiz, que não são todos os que seguem essa abordagem, ao discutir não o que determina os determinantes principais do investimento em geral, mas ao discutir uma coisa mais específica, os determinantes de uma trajetória do investimento sustentável num prazo mais longo. Não é porque o investimento foi muito alto num período, mas como é que um processo de acumulação, um processo secular. Aí, o que acontece é que a gente tem que levar em conta que mesmo as inovações têm um papel limitado
num sentido bem simples, que é o seguinte, que é claro que para uma firma individual, e mesmo para o coletivo na firma, no prazo mais curto, o inovador não precisa se preocupar se o mercado está crescendo, porque ele tem vantagens de custo ou de qualidade e ele rouba o mercado dos outros. No Brasil, houve muito investimento direto estrangeiro, num período que o mercado brasileiro está completamente estagnado. Mas, embora estagnado, é um mercado grande, e os estrangeiros vinham com muitas vantagens competitivas, isso não era um problema para a firma. Tá? Então, a nível das decisões da firma, você pode investir, porque você tem uma boa tecnologia. O mercado sempre é importante para você, mas você arranja o mercado roubando dos outros. O que acontece é que, e, portanto, num período mais curto, o agregado das decisões de investimento pode ser completamente incoerente. E, portanto, eu achar que eu vou pegar 20% do mercado, você também, ele também, ele também, ele também, ele também já. O que acontece é que, evidentemente, isso depois de um certo tempo, acontece é que os não inovadores não vão conseguir continuar investindo, porque objetivamente a dança das cadeiras, não sei se tem isso na Argentina, você tem umas cadeiras, 10 cadeiras e 11 pessoas, alguém vai ficar de fora e vai embora. Então, mesmo isso, por exemplo, que é muito relevante na inovação, a inovação é muito relevante, mas ela, será que sustenta uma taxa de investimento mais alta diretamente? Vou dar um exemplo, o boom da alta tecnologia da internet nos Estados Unidos, da bolha .com. Houve um grande aumento da taxa de investimento americana durante um período na segunda metade da década de 90, mas durou 2, 3 anos, porque se construiu tanta capacidade de fibra óptica, tanta capacidade de tanta coisa, que não dá. Ok, mas logo depois tiveram que inventar a bolha imobiliária. Porque não dá. Você começa aquela frase do Kalec que eu citei outro dia. A tragédia do investimento é que ele é útil. Sabe? Então esse é o problema que a gente quer tratar. Então, evidentemente, economias que inovam muito, com frequência, como a japonesa, numa certa época, como a Coreia e outras, conseguem sustentar uma taxa de investimento mais alta. Mas aí, por quê? Conseguem mercados externos. E com frequência estão roubando o market share de outros países, estão tendo um tratamento preferencial pelo desenvolvimento a convite dos Estados Unidos. Eu não estou dizendo que nunca vai ter mercado, não é uma visão estagnacionista ou que nunca vai dar para crescer com o progresso técnico. Só estou dizendo que a gente não pode ignorar a questão dos mercados ao tratar do investimento. Há uma tendência dos heterodoxos a dizer assim, não, o inovador schumpeteriano inova e o investimento aumenta. E aí você vai numa empresa, e é verdade, ou num país que fez... Você diz, mas peraí, mas ninguém perde de onde vem o mercado. A questão é essa, não é uma coisa rígida e mecânica, e sim nunca esquecer que eles não produzem porque gostam, produzem para vender. E as máquinas são necessárias apenas para produzir. Se você não vende, você não quer produzir, para que você vai querer a máquina? Porque gosta, porque acha bonito? Aí é um bem de consumo. Se eu tenho uma máquina enorme, né? Pode ser. Eu tenho um Land Rover, e eu trabalho no mercado de frutas, ele é um bem de capital. Se eu tenho um Land Rover para impressionar as meninas bonitas do Rio de Janeiro, é um bem de consumo. Então, realmente, aí não tem problema. Né? Não é um determinante do investimento a minha vontade de impressionar as meninas bonitas do Rio de Janeiro. Né? Talvez ele ajude a demanda, até ajuda mais a demanda de Land Rovers. Né? Infelizmente, eu não tenho demanda efetiva para o Land Rover. Eu não tenho nem crédito, nem salário para isso. Mas eu tenho uma demanda absoluta pelas meninas bonitas do Rio de Janeiro. Né? É absoluta, não é efetiva. A menos que te dediques a tratar de personas. Isso. O agente representante. El Land Rover es un embellecedor masculino.